Olá, contaminados pelo couro especial, olá, contaminadas pela cor espacial. Eu sou Otávio H, este é o Super 8, e hoje... Sabe aquele filme de terror que parece lugar comum, mas vai ficando cada vez mais esquisitão, e você termina de um jeito que não sabe direito se gostou ou se não gostou? Pronto. Esse é o caso da produção de hoje, que foi lançada timidamente aqui no Brasilis, mas depois eu até incluí em uma das minhas listas de filmes subestimados em cartaz no Telecine. Mas enfim, hoje me bateu uma vontade daquelas de investigar um cadinho mais esse filme. Espero que estejam tão entusiasmados como eu, porque agora chegou a hora de se embora. Esse filme foi feito com cor e ação. Depois de uma assistida, vou lembrar dessa história de cor. Qual é a cor do cavalo branco que caiu do espaço? Tudo isso e muito mais agora. Uma família comum vive seus problemas cotidianos numa fazenda. É então que um meteorito trazendo um organismo extraterrestre cai no jardim e libera uma atmosfera rosa que envenena o lugar, transforma os animais em criaturas monstruosas e afeta a mente dessa família e das demais pessoas que vivem na região, levando todos ao descontrole e ao caos. Lembrando que esse aqui é um episódio do Vale Crítica Especial e, como tal, tem duas partes. A primeira é uma análise sem spoilers e na segunda eu vou dar minha interpretação sobre os mistérios do filme com spoilers. A Cor que Caiu do Espaço é um terror de ficção científica dirigido por Richard Stanley e escrito por ele e Scarlett Amaris, a partir de um conto do lendário escritor H.P. Lovecraft. Também caracterizado como um horror cósmico, o filme traz uma ameaça bem fora do comum, com características e capacidades que desafiam a compreensão lógica. Mas esses são conceitos que, embora sejam curiosos, também podem despertar suspeitas. Afinal, um emaranhado gratuito de coisas sem sentido e sem propósito também desafia uma compreensão lógica. Isso por si só não seria algo bom. Mas não é bem por aí que esse filme corre, não. Os mistérios apresentados aqui são bem Lovecraftianos, e bom, se suas obras cósmicas continuam ressoando mesmo após quase 100 anos, valor elas devem ter, não é verdade? É verdade. No entanto, isso não quer dizer que adaptar o autor seja uma tarefa fácil. Não é mesmo. E Richard Stanley enfrentou essas dificuldades na pele ao trazer essa obra para as telas. Pois como mostrar a presença de algo que não tem matéria? Como sugerir os perigos de algo que sequer se entende o que é? Pois bem, mesmo que o resultado final não seja perfeito, o cineasta encarou a responsabilidade e acumulou muitos acertos aqui. E começou domando muito bem esses desafios narrativos que eu acabei de mencionar. A primeira questão, como mostrar a presença de alguma coisa sem matéria, foi respondida com a construção da atmosfera, através de uma trilha sonora que, mesmo sendo bem comum, exceto quando incorporam certos assobios, sibilos, essas coisas assim, tem uma realização correta e entende com perfeição os momentos de entrar e de se calar. Através também de lentos movimentos de câmera para sugerir a presença de algo sobrenatural e, sobretudo, através da cor do título. A presença cada vez maior do rosa é essencial para indicar o domínio gradativo da tal força misteriosa até culminar numa psicodelia desnorteante da boba serena. Quanto à segunda pergunta, como sugerir os perigos de algo que sequer se entende o que é? Bom, o filme dá algumas dicas pra gente entender a coisa ao indicar que a origem de todo o problema vem de fora da Terra através de um meteorito. E os perigos dessa coisa a gente consegue captar muito bem através dos efeitos que ela gera nas pessoas, que são realmente tenebrosos e acumulativos. Desnorteamento, indigestão, alucinações, apagões e um destempero psicológico progressivo e imprevisível. Sem contar que a interferência em sinais tecnológicos, de forma convincente, isola os personagens ao dificultar possibilidades de ajuda externa. Em suma, os problemas são muitos e a inconstância mental das pessoas, contaminadas pela coisa, faz elas agirem contra a lógica, se atolando cada vez mais, em vez de tomarem medidas intuitivas de autopreservação, como ao não cair fora daquele lugar logo no primeiro sinal de contaminação, ou quando um personagem se arrisca num salvamento improvável de um cachorro com uma preocupação maior do que a que ele teve com um membro da própria família. Sem outras produções seria justo a gente rejeitar atitudes como essa, porque são burrices demais. Aqui faz todo sentido dada a situação mental deles e ainda é tremendamente angustiante de acompanhar. Além disso, a direção acerta em cheio ao usar muito bem a grafia, com ferimentos que dão aquela agonia e por meio de uma incomparável transformação corporal que agride os nossos sentidos de forma positiva. Não só pelo visual repulsivo, fruto de uma maquiagem caprichada, mas pelo som que o tal ser faz. Uma mistura de chiado, fungado, sussurro, gemido que faz a gente sentir dó e gastura ao mesmo tempo. Mas
Mas, infelizmente, não vou dizer que vi flores em tudo aqui não. Quanto ao roteiro, o que mais me deixou meio assim foi a forma meio capenga como certos elementos foram integrados na história. Como é o caso da bruxaria da menina, que parece não ter relevância nenhuma, mas tem alguma coisa assim pra resolver ou interpretar os mistérios, que na segunda parte a gente vai ver melhor. Mas é introduzido no filme de forma muito passageira, de forma muito separada. Ou ainda a participação quebrada de um certo personagem. Ele entra pra cumprir uma certa função, depois o filme requer da gente que a gente tenha uma certa empatia pra poder acompanhar e se importar com ele, mas o problema é que o filme não consegue nos familiarizar o suficiente com ele a ponto da gente ligar. No mais, eu não tenho muitas queixas quanto ao roteiro não. Foi mais quanto à direção que eu fiquei meio reticente em certos aspectos. O filme tem vários elementos estranhos e peculiares que funcionam bastante. Até aí, tudo bem. Só que tem uma certa estranheza em A Cor que Caiu do Espaço que foge dessa estranheza pretendida pela temática. É que há uma quase galhofice no ar, nem ela é tão assumida assim, nem ela é tão rejeitada assim. O filme não parece se decidir se quer ou não se levar a sério. Tá ali, no meio termo entre o terror galhofa de shopping center e aquele mais reflexivo, psicológico e misterioso. Porque tem elementos de ambas as vertentes que funcionam separadamente, mas o problema é que nem sempre elas conseguem se comunicar e se misturar de forma muito homogênea. Uma boa parte desses elementos parecem, na verdade, competir para ditar o tom da narrativa, e esta, por sua vez, acaba transitando numa linha muito tênue entre o aterrorizante e o ridículo. Mas afinal, do que eu tô falando em termos práticos? Não dá pra dizer que os diálogos e as atuações sejam totalmente normais. Eles têm um quê de, digamos, excentricidade. Principalmente depois que a coisa começa a despirocar e o galerê começa a ficar afetado pela cor. Beleza, mas tem algumas composições que destoam um pouco das demais, como o Velho da Cabana. Por mais que a presença desse personagem contribua na compreensão da problemática e guie um certo personagem que acaba sendo o nosso representante em meio a tanta loucura, a aparência desse senhorzinho precisava ser assim? Isso não parece exagerado o suficiente para ser meio descolado do resto? E olha que a atuação dele nem é tão exuberante assim. É realmente o aspecto visual dele que é muito... Pra que isso? Mas claro, quando a gente fala em composição exuberante mesmo, aí nada bate o Nicolas Cage. Os surtos dele flertando com a caricatura são super bem-vindos para representar a deterioração mental do personagem e encaixam sim na proposta. De verdade, eu acho que o overacting dele era exatamente o que esse papel aqui pedia, dada as tais circunstâncias incomuns. Porém, se eu acho que ele destoa um tico do resto do elenco, é por faltar um pouco mais de progressão. Ele tá normalzinho e de repente já parece surtado antes dos demais personagens, de um jeito que até beira o cômico. E a culpa disso, ao meu ver, é da direção. Se o ator sabe fazer o normal, se o ator sabe fazer o despirocado, cabe à direção aparar as arestas e arrancar dele as gradações. Como não apara, os súbitos saltos nas emoções do Cage fazem ele transformar momentaneamente o projeto num filme de Nicolas Cage, quando o filme tem muito mais identidade para ser mais do que isso. E uma outra cosita que fez a minha imersão patinar um pouco foi a necessidade do diretor de expressar a força antagonista de forma mais física. O perigo e a degradação que ele já tinha conseguido imprimir com o uso da cor rosa, com a presença de certas luzes, já era desgastante e apavorante o suficiente, ainda que invisível, ou melhor, ainda que apenas sugerido pela cor rosa. Mas o diretor ficou tentado a inserir certas cenas de ataques com raios que, não sei se por conceitos tortos, realização trôpega ou limitação orçamentária, são realizados através de efeitos digitais falsos dignos de produções assumidamente trash do sci-fi. Muito melhor, por outro lado, o filme se sai quando investe em efeitos práticos, que até lembram aqueles vistos em O Enigma de Outro Mundo. E quer saber por quê? Pegue um efeito digital mediano e compare com um efeito prático mediano, você vai ver como esse último tende a causar bem menos estranheza. Pois é o caso aqui. Os práticos parecem palpáveis, estão ali, dá-se pra tocar. Os digitais são inserções falsas que não parecem fazer parte daquele universo e isso acaba diminuindo a impressão que a gente tem sobre o filme. Pouquinho. Mas diminui. Como então poderia ser resolvido isso? Pela sugestão. Não precisa mostrar raios atacando. Mas qual o problema dessas coisinhas que eu mencionei? É que essas incongruências tonais podem fazer a nossa imersão sofrer certas desconexões. Em vez de uma experiência constante que a gente não sente o tempo passar,
A Cor que Caiu do Espaço pode dar uma certa cansada em alguns. O que talvez não deva acontecer com quem entre em perfeita sintonia com a proposta quase galhofa do filme. Agora, se não for o seu caso, esse desliga e liga constantes podem fazer realmente o filme perder alguns pontos no nosso conceito. Quantos pontos? Bom, vai de cada um. Por isso eu não condeno quem acha o terror desse filme perturbador e também não condeno quem acha risível. Afinal de contas, eu mesmo oscilei entre essas duas sensações. No meu caso, eu mais pendi para a sensação perturbadora. Mas eu fiquei sim com a sensação de que tinha aqui muito potencial para ser um filme ótimo, quiçá espetacular. E por causa desses lapsos de desagrado, acabou ficando ali entre o bom e o muito bom, aqui no meiozinho, sabe? A Cor que Caiu do Espaço investe numa narrativa interessada em provocar uma experiência sensorial de estranheza, perturbação, desnorteamento, incômodo. Às vezes a estranheza foge um pouco do controle e atinge áreas que não pareciam ser pretendidas. Porém, isso não é suficiente para destruir os méritos referentes às boas estranhezas. E agora vamos lá falar um cadinho sobre a minha hipertrepação sobre o final e a entidade rosa lá. Se você ainda não viu o filme, recomendo que você pare aqui, vá lá ver e depois você volta, porque segura que lá vem spoilers. Então, tudo começou com a queda da pedra que caiu lá, certo? Antes do filme terminar, tem uma narração em off do sobrevivente que dá uma pista sobre a natureza do treco. Ela diz o seguinte: O que tocou este lugar não pode ser quantificado ou compreendido pela ciência humana. Era apenas uma cor vinda do espaço. Uma mensageira de reinos cuja existência atordoa o cérebro e nos entorpece com os abismos que se abrem diante dos nossos olhos delirantes. A partir disso, a gente pode entender que a cor teria sido enviada intencionalmente por seres de outro lugar do cosmos, cujas características ou tecnologias estão bem além da nossa capacidade de compreensão. Mas se a cor seria uma mensageira, que mensagem ela estaria trazendo então? Aí é que tá. Eu não acho que ela traga mensagem nenhuma. Eu acho que ela veio buscar mensagens. Como assim, Otávio? Ela seria uma espécie de sonda para investigar a Terra. Isso explicaria por que os aparelhos da região passaram a falhar. Eles devem ter sido obliterados pela comunicação que a cor fazia com seu local de origem. Outra coisa, lembra que depois de um certo tempo o meteorito some? Então, sumiu vírgula, né? Ele, na verdade, foi meio que absorvido pelo subsolo e foi parar no lençol freático da região. E aí, quando entra em ação, só sua existência ou pelo mero funcionamento, a cor gera alguma espécie de radiação ou qualquer coisa tóxica para a vida terráquea e acaba contaminando tudo por perto. Principalmente depois que vai parar na água e as pessoas bebem. Desse jeito, mente, matéria orgânica, tudo deteriora ou se transforma. Mas por que a cor só veio pra acabar com aquela família a troco de nada e depois foi embora? Bom, eu acredito que a cor tinha o propósito de fazer experimentos com o ambiente e os seres vivos da Terra e colher esses dados. Terminado o processo, a cor, a coisa, a sonda se autodestruiu para não ser descoberta, deixando no lugar nada mais do que cinzas. Ou seja, a ausência de qualquer cor. Mas será que a cor foi embora mesmo? Bom, aquela região tem um lençol freático diferenciado e o filme deixa isso bem evidente. Talvez seja um ponto ideal para deixar a cor adormecida para alguma necessidade futura. Seja para retomar o experimento ou porque isso tudo fazia parte de um primeiro passo de um plano de invasão. E teria a cor escolhido esse lugar aleatoriamente ou por causa desse lençol freático? Por que a cor foi exatamente para aquele lugar? Então, é possível se deduzir que ela foi convidada. Pois lembram que logo no início a filha tá ali fazendo uma feitiçaria? Ela pode ter usado livros e conhecimentos antigos que podem ter sido dados por alienígenas e então agora ela estabeleceu esse contato e os alienígenas pensaram: estão falando ali, vamos ver o que ela quer. Uma das coisas que ela fala nesse primeiro feitiço é pedindo pra mãe ser curada do câncer. E a cor meio que curou ao seu modo, transformando ela naquela criatura lá. Depois a menina faz um feitiço de proteção. Com isso, ela não é tão afetada, a mãe não ataca ela e lembram que ela também fez um desejo de ir embora daquele lugar? Então, parece que ela ganha uma sabedoria alienígena e é absorvida pela cor e levada pro cosmos. Esse lance do feitiço da menina parece meio deslocado do resto, né? Mas olhando por essa interpretação, ele parece fazer sentido, parece se encaixar. Só lamento que a narrativa não tenha incorporado essa coisa de forma mais orgânica. E é isso, não vou dizer que A Cor que Caiu do Espaço é uma obra-prima ou que geral vai amar, mas eu acredito de verdade que ele tem elementos e mistérios curiosos o suficiente para fazer valer muito a pena ser assistido. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí.